ver, vamos ver o timbre do Natan, se está de acordo. Você está afinado, se o timbre está afinado, tá certo? Você vai falar no microfone. O microfone é cheio para falar, não para falar. Pode bater. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a Trator dentro da evoluciologia. É a realidade com sim, com ex, coisa, holopensene, fato, para fato, fenômeno para fenômeno, com poder de atração ou puxar para si, despertando interesse autoconsciente, inconsciente, instintivo ou magnético. Agora, o fator atrator, o fator ou fato atrator, o agente catalisador, a força catalítica do elemento atrator, as mega convergências evolutivas, o centro de atração, a virtude de atrair para o melhor, o grande atrator da física, as atrações da vida intrafísica, a atração química, a atração molecular, a atração magnética, a similitude, força do ímã, força presencial, a atração interconsciencial, o cartão postal, o atrator interpessoal, o magnetismo pessoal, a atração física, a atração oposta, a atração omniafetiva, o atrator do exemplarismo evolutivo pessoal. E por aí vai. Eu li a metade aí da fatologia só. Agora, na página 22, nós falamos na taxologia sobre 7 categorias de coisas atratoras triviais. Triviais. Quer dizer, mais ou menos bem normais, elementares, superficiais, de acordo com a sincronicidade. E vocês, é o seguinte, não precisa de rir para estudar isso, não. Eu não fiz para vocês rirem. O negócio é para vocês entenderem, tá certo? Se alguém ri, é porque tem culpa do cartório. É porque já cometeu essa besteira. Tá certo? Como a maioria de vocês estão rindo, quer dizer que vocês todos são os pé quebrados. Tá certo? Eu sou obrigado a reconhecer essa realidade. Não dá para esconder. Agora, aqui no fim eu falo, os atratores em geral exercem poderosa influência sobre toda consciência, homem ou mulher, atuando sempre na evolução ou na regressão de cada qual, na condição de motivadores. Qual tipo de atrator exerce maior influência sobre você? É o físico, o emocional, o intelectual ou o parapsíquico? Eu quero dizer que aqui, ó, na neologia, tem 2 vezes a palavra composta. Isso lá, nos originais, eu acho que nós já cortamos. Agora, esse verbete é o 1017, tem 3 páginas, 42 logias e 10 máximos. Esse é dos tais que está muito compactado. A pessoa precisa de ler bem para pegar as coisas todas e ele pode ser estendido, aumentado, com muita coisa. Agora, eu tenho aqui já uma pergunta. J. Cristo apareceu 3 dias depois dos discípulos. É papo furado ou isso pode acontecer? Qual a visão da conscienciologia sobre esses fatos? Ele estava vivendo a euforex? Olha, no caso do J. Cristo, eu não sei o que aconteceu. Eu não vi, não estava lá. Enfim, não sou casado, não estou na barca, nem vou para Niterói. Não tenho competência para dizer o que aconteceu. Agora, o que se passa? Do ponto de vista de fenômeno, esse é o fenômeno da aparição. A aparição, tem muita aparição que acontece, não só depois que a pessoa dessomou, mas até na hora da dessoma. Inclusive tem a projeção do adeus, que é feita desse jeito. De modo que tudo isso pode ter acontecido, por que não? Agora, aqui tem outra pergunta, que o nosso amigo faz uma crítica, que em parte ele tem toda a razão. Eu devo deixar os alunos da tertúlia falar. Eles não conseguem fazer uma pergunta. O senhor corta, não deixa as pessoas falarem. O senhor não aceita crítica, nem opinião contrária à sua. Eu sou assim? Ó, há quem goste e há controvérsias, não é isso? Há controvérsia. Agora, ajuda quem está muito atrás do senhor, tem paciência. Quem ama, ama a paz. Agora, companheiro, eu quero só te falar uma verdade. 95% que você falou, eu estou de acordo. Sou heterocrítico e assino embaixo.
Eu não deixo o povo falar mesmo. Isso faz só 50 anos. Tem hora que eu não vejo. Que eu já sei o que a pessoa vai falar. Às vezes é o assediador que está atrás dela. Às vezes é a mãe que está lá, o guia cego. Às vezes é o assediador que está lá. Isso, minha vida inteira eles falaram. Agora, depois que a pessoa acostuma comigo, ela vê que eu acabo deixando falar. Outra coisa, tem um negócio que você ainda não percebeu. Tem pessoa que vem aqui no microfone 3, 4 vezes no mesmo dia. Ela não deixa nada, eu não deixo nada para trás. Então, eu só corto a palavra da pessoa, porque se eu não cortar, a pessoa se engrola, fica aí falando, aquela conversa que eu falo. Mas eu ia falar e não sei o que é, 15 minutos depois que a pessoa entra na... Então eu corto tudo para ir direto aos finalmente, porque senão não dá conta de eu atender esse monte de perguntas que faz em cima de mim. E outra coisa, ultimamente eu estou atendendo todas as perguntas, é ou não é? Então, por causa disso. Agora, se vocês quiserem, eu deixo todo mundo enrolar aqui. Vocês têm gabarito, paciência de Jó para isso? O problema todo é esse. Eu tenho, se quiser eu deixo. Eu vou até falar menos, fico mais quieto. Vou economizar meu laringo chakra. Tem uma opção de coisa. Agora, então, veja. 5% eu tenho razão. 95% da sua heterocrítica, você tem razão. Agora, eu queria só fazer uma observação. Por favor, não seja anônimo e sem vergonha. Você é um sem vergonha, pior que eu. Você colocou 2 vezes 2 nomes diferentes. Você fez uma pergunta, essa primeira do J. Cristo com nome, e depois fez outra para fazer a crítica. Não tenha medo de mim, não. Eu não como criancinha ultimamente. Está aqui. Vocês vão olhar aqui, ó. É o mesmo, está o nome dele, o A, tá, o meio, o com. Só mudou os nomes. Estão 2 nomes de gente, de homem. Um nome duplo e outro nome. É a mesma pessoa, tudo igual. Então, olha, não fique com vergonha, nem com medo de mim, não. Quando você for me criticar, fala de cara, o seu nome mesmo. Não tenha medo, porque eu não vou citar seu nome. Se o medo é esse. Mas o caso aqui é o seguinte, por que usar 2 nomes? Isso é anonimato, é feio, não está correto. Então, ó, você fez uma heterocrítica, eu estou fazendo a minha. Pode mandar de volta, que eu estou aqui para receber mais heterocrítica. Agora, ó, eu te agradeço. Agora, o que se passa? Vê se me entende. Todo mundo sabe que eu, às vezes, corto as pessoas para falar. Mas eu não sou igual a esses entrevistadores da televisão, que não deixam o cara falar o entrevistado hora nenhuma. Eu deixo a pessoa falar. Tem a hora que não, pode falar à vontade. Eu mesmo chamo as pessoas para falar. Outra coisa, eu, às vezes, em vez de responder, eu peço uma pessoa daqui, da tertúlia para falar, não é assim. De modo que não é bem assim. Agora, que eu adoro heterocrítica, eu adoro. E não sou masoquista, tá certo? Pode mandar mais que eu estou de acordo. Qualquer hora dessa, eu vou fazer a análise aqui de uma pessoa que perdeu muito tempo, mas ganhou também, porque ela está satisfeita, para fazer uma crítica do Homo sapiens pacíficos. Sabe? Agora, lá tem muita coisa que precisa da gente esclarecer. Mas a pessoa é boa, raciocina bem. Eu quero trazer com calma e falar uma série dos processos, que eu gosto mais desse negócio de heterocrítica, isso nos ajuda. No caso dele lá até agora, eu ainda não ganhei nada, mas ainda falta ainda umas coisas para ver. Então, a gente chega lá. De qualquer maneira, sempre vai ajudar no fim, igual esse aí. Sempre é bom a gente esclarecer por que é que eu faço essas coisas, não é isso? Faça favor. Professor Valdo, eu queria, se fosse possível, que o senhor aprofundasse aqui na segunda linha da fatologia, a virtude de atrair para o melhor. A virtude de atrair para o melhor. O caso todo é o seguinte. Quando uma pessoa começa a ter retilinearidade do pensamento, da pensionização, ela começa a colocar tudo nos conformes e com mais acerto. Nessa hora, então, se ela começar a fazer a interassistencialidade, ela vai acertar mais do que errar. Agora, então, o que se passa? Com o passar do tempo, começa a fazer como tudo que a gente faz, aparece que nós somos acumuladores. Nós somos acumuladores de pensemes, de energia, de fatos, de ideias, entende? De emoções. Agora, com o passar do tempo, então,
nós, ou essa pessoa, na condição de acumulador consciencial, ela começa a registrar e acumular só coisas equilibradas, por causa da retilinearidade autopensênica. Numa condição dessa, tudo que chega perto dela, que está entrópico, que está alterado, que está trágico, que está desequilibrado, não se sente bem. Ela começa a acertar aquilo espontaneamente só com a presença dela. Isso é que chama a força presencial. Os serenões são assim, de uma maneira que não tem jeito de esconder. A gente nota que eles estão presentes, não tem saída. Lá pelas tantas a gente nota, não tem jeito. Eu já descobri serenão por causa do processo da presença incorpórea dele. Você está entendendo o que quer dizer? Isso por quê? Devido a essa condição, a virtude de atrair para o melhor. Então, por exemplo, uma condição, essa condição, ou essa pessoa, numa condição de acumulador, vamos dizer, no caso, não é só da entalpia, mas do equilíbrio, ela vai aumentando isso cada vez mais, porque dela está saindo tudo equilibrado. Então, por exemplo, o assediador, ele não vai se sentir bem em ficar perto dela. Então, essa pessoa, com o passar do tempo, ela fica dissolvendo as rodas de assediador, que é o que o serenão faz. Quando o serenão aparece, tudo quanto é assediador corre. Ninguém fica muito perto, porque não se sente bem com aquele equilíbrio. Aquilo mexe na autoculpa da pessoa, mexe no constrangimento dela. Você está entendendo? Eu, por exemplo, tem gente que fica com medo de mim. Eu falo que é medo, mas às vezes não é. É constrangimento, ela não se sente bem comigo. Porque eu sou uma espécie de sino que fica badalando a consciência dela. Opa, acorda, olha aquele negócio, olha aquilo. Olha lá, você vai continuar fazendo essa besteira? Então, eu sou uma espécie de sirene, campainha, alerta. Isso não é bom, não é agradável. Você está entendendo para a pessoa? Por isso que não tem jeito. Tem gente que deixou de trabalhar comigo por causa disso. Agora veja, o que é que eu posso fazer diferente disso? Eu não tenho outro recurso. Eu não posso regredir e atender erradamente uma pessoa que está errada e deixar todo mundo que está querendo acertar. Vocês estão entendendo? Agora veja, isso a gente tem que entender. Então, a virtude de atrair para o melhor. Vocês todos estão começando a fazer isso. A maior prova disso é a hora que os políticos vêm aqui e falam a respeito de vocês. Eles viram para mim e falam assim, você tem a turma mais equilibrada, mais bonita, mais acertadinha que tem por aqui. Isso mostra que vocês já estão fazendo atrair, quer dizer, atração. Vocês estão ficando atraentes para o melhor. Vocês estão vendo o positivo sem falar nada. A pessoa aparece, já está começando a aparecer isso. Agora veja, tudo é um processo da acumulação. Vamos lembrar disso. Lembre-se, você é uma acumuladora de coisas, de condições. O que a gente quer é que todo mundo seja atrator e acumulador de coisas boas. Eu tenho uma questão em relação, dentro desse contexto, quando a pessoa tem a força presencial, está numa fase de transição, né? Essa força pode tanto perturbar, mesmo que a pessoa esteja positiva, ela perturba, ela às vezes incomoda as pessoas no ambiente e em outras ocasiões ela melhora. Vamos falar, em tese, aqui, deixa eu só te falar uma coisa, em tese, toda pessoa que chega no lugar, ela cria problema. Mexe, né? Todo mundo. Por quê? O micro-universo consciencial é diferente dos outros. Aquilo cria um impactinho, um impactão, mas sempre vai ter. E antipatia também. Não, aí você escolhe o tipo, o que é. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser ótima, e ela, onde ela for passar, se for numa zona boêmia, ela vai ficar antipática. Isso faz parte do serviço. Como que a gente pode aquilatar o saldo dessa força presencial? Se ela está sendo mais perturbadora negativa, ou se aquele pertúrbio... Não. Se a pessoa tem uma boa intenção, ela olha pela intenção. Se a intenção dela é boa, não interessa o resto. Não interessa o entorno. Você está entendendo? Tudo isso vai na rebordosa, sai na diurese. O problema é a intenção dela. É isso aí que manda. É a matriz. É a origem, a nascente, é de onde brota tudo. É o fluxo. É a intenção.
Aí, aproveitando isso, só mais uma questão. Aqui no detalhismo, na sinergismologia. Queria que o senhor comentasse. Sinergismo, carisma, força presencial. Isso. Como é que funciona assim? O caso todo é o seguinte, carisma, quase sempre, eles envolvem um processo que às vezes tem misticismo, tem arte, tem emoção, tem uma opção de coisas. A força presencial já não é assim. Isso que nós chamamos de força presencial é uma condição de equilíbrio. Esse equilíbrio, ele é mental somático, ele é lógico, ele é racional. Então, veja, ele é mais técnico. Então, a pessoa é autoconsciente daquilo. Agora, carisma não, é um processo instintivo, é um problema mais do subcérebro abdominal, diz respeito às energias da pessoa, que ela nem sabe que ela tem, entende? Isso é o carisma. Por exemplo, o Obama, ele tem carisma, ele não tem força presencial ainda. Agora, tecnicamente falando, parece até que ele tem força presencial, pelo jeito dele. Você está entendendo? Mas, agora, por exemplo, o Bush tem muito mais carisma do que o Obama. Você está entendendo? Mas tudo furado. Então, eu estou comparando que as grandes personalidades, uma personalidade pública, ela existe para servir de cobaia para a gente estudar. Então, comparando um com o outro, a gente vê. O Bush, por exemplo, nesse ponto, é superior a ele. Ele é mais dado, ele aceita crítica, ele topa tudo. O Obama ele já é mais circunspecto. Está entendendo? Ele já pondera. Não, o Clinton é um artista. É aquele negócio, né, de tocar aquelas coisas que ele toca, tal, saxofone, sei lá o quê, né? Ele é um artista. Então, artista é tipo prostituto, né? Eu não estou falando todos, que me perdoem os artistas. Estou falando de modo geral, em tese. Está entendendo? Em tese. Então, veja, o artista é muito assim, dado. Ele se entrega. É a prostituição do problema. Então, a força presencial dele é um carisma, vamos dizer, poluído. Está entendendo? O Clinton é justamente isso. O sinergismo dessas duas condições, como que é? Como é que as duas se complementam? O sinergismo é o seguinte, cada um vai pegar aqueles que são afins a ele. Por exemplo, desses três aí, o que tem mais força é o Obama. Ele é o que tem mais chance, porque ele é mais equilibrado. O Clinton, você vê o negócio dele de emoção, aquele negócio da namorada, aquele troço todo, besteira. O Bush é um burro, né? Ele é bom nisso, é uma boa, mas é borrode, borraldo, borrildo, dos mais sérios que tem. Desses homens todos aí, de público, é um dos piores que apareceram no século passado. Entende? Eu acho. Mas então... O professor tem duas questões aqui. Na página 21, códigologia, se o professor pode diferenciar, lá está o código do exemplarismo pessoal do princípio do exemplarismo pessoal. O professor poderia diferenciar? O princípio é o seguinte. O código diz respeito à pessoa que já estabeleceu as cláusulas para ela exemplificar a vida. Agora, o princípio é apenas a parte que indica o que tem. Quase sempre é só na teoria. Então, essas coisas todas mudam. Isso aí que você está observando é uma das técnicas que eu uso que o povo não entende. Esse nosso amigo meu já está falando as coisas que eu escrevo, está criticando isso aí. Eu gosto de usar todas as expressões que eu posso mudar. Mas tem expressões que não tem jeito de você mudar porque não tem outra melhor. Agora, no caso aqui, eu uso, por exemplo, a lei, o princípio, o código. Depende do que é, eu mudo de acordo com aquilo que interessa. Entendendo? Mas isso é elasticidade do pensamento generalista, é a cosvisão. Agora, nas suas definições, os dois teriam o mesmo significado? Ou... Não tem. Né? É o que eu estou te falando. Deixa eu repetir. Princípio é a coisa mais teórica da pessoa. Código já é a parte prática que já envolve a personalidade. Detalhamento é o pessoal. Também. Ela já fez um estatuto, ela fez um regulamento, ela tem um regimento próprio. Ela fez um contrato consigo mesmo, com a sua consciência, com a sua intenção, do que ela vai ser, como exemplo. Entendeu a diferença? Entendi. Então o código é muito mais sério. Esse é o motivo. Eu nunca vou usar duas palavras para fazer que sejam idênticas
para fazer 2 sessões. Não tem lógica. Não tem Não lógica. tem lógica. Entendendo? Entendi, professor. Ficou claro. Que E a outra mais? questão é ali na página 22, na taxologia, que o professor colocou, eu vou usar 2 para tentar exemplificar Pode aqui a falar o que questão. você quer, o dedinho do pé. É isso? O 1 é camisa branca e molho de Camisa tomate. branca e molho de tomate. Isso. Quer dizer, você está lá, sujou a camisa com molho de tomate. Molho de tomate. É, Certo. como é que você reage? Então, aí tem, Como é que você reage? Você é um atrator do tomate? tem que limpar e Você é o que não atrator? limpou Não, foi, né? O problema é seu. Eu não especifiquei nada aqui, eu deixei para a pessoa. Qual que é o outro? Então, mas aí tem o outro lá, o 3, que é a mulher e as vitrines em geral. A mulher e as vitrines em geral. Tá. Isso não precisa explicar muito, Não. precisa? Esse aí eu acho que é o menos explicação, é o mais... E outra coisa, eu não falei vitrine de quê? Pode ser de joia, pode ser de roupa, pode ser até de carro. Ultimamente elas estão olhando muitas vitrines de carro. Tem um carro lá parado, tudo assim, moderno. E ela, mas que beleza, esse aí. É bom para mulher? Como é que é? Não. Mas, professor, eu peguei os 2 até que eu achei simples para tentar ilustrar o que eu quero dizer. Você quer que fala de todos eles? Não né? precisa. A não ser que o professor queira. Mas ó, a camisa branca e molho de tomate, o que eu queria dizer? Que a camisa branca e o molho, aqui dá a entender que é como se a camisa atraísse o molho. E o que eu queria argumentar... É você que está envergando a camisa que atrai o molho por processo de péssima psicomotricidade. Tá. Precisa explicar mais? Mas então... Psicomotricidade é um processo cerebelar. Mas então o que atrai é isso que eu queria argumentar. No caso da mulher da vitrine, a vitrine atraiu a mulher. Então... Então, por exemplo, a mulher... Quem é aqui que deixa cair os objetos no chão todo dia? Tem alguém? Não tem ninguém. Ali. Olha lá, ó. Olha lá. Sempre tem, são eles. Então, ela é atratora de muita coisa. De objeto, do chão. Então, professor, mas isso que eu queria argumentar. Quem é que cai aqui todo dia, dá uns escorregões, etc. Quem é que tropeça na quina? Olha lá, ó, tem gente. Quem é que tropeça na quina? Você está vendo que esse negócio de atrator é muito mais comum do que a gente pensa lá. Professor... Eu lembro de uma pessoa em Uberaba que chegou para o sapateiro, eu estava lá na hora. Ele falou assim, eu quero que você coloque um bico no meu sapato de ferro. Aí o homem perguntou, mas por quê? Eu já cansei, meu dedo não resiste mais, já está ficando uma bolota, está tudo alterado, tanto eu bater nas coisas. Coloca um bico de ferro aí que vem até pelo menos 1/3 do sapato, que eu quero ver. Eu vi isso. Então tem pessoa que tem processo. Quem já estudou na medicina traumatologia entende bem do que eu estou falando. É um processo da psicomotricidade, é problema da traumatologia. Mas o que mais? Fala aí o outro. Qual que é o outro? Eu queria argumentar sobre esse aqui da camisa e do molho, né? Porque é o seguinte. Então fala. Então o que acontece? Na minha tese aqui é que não é exatamente que a camisa atrai o molho. Pode ser a pessoa que atrai. Não tira o seu corpo fora, é sempre a pessoa. Então, a pessoa, ok, mas daí na taxologia. Sempre a pessoa. Mas na taxologia aqui o professor associou sempre dois objetos, ou a consinho, o que Porque for. isso é óbvio. Gente, na internet tem isso lá, não tem na internet? Na internet tem isso. Não, tudo bem. Existem até outros, além desse. Eu coloquei 7, são os mais comuns, todo mundo fala. Mas aqui não seria o mais correto, então, em vez de colocar a camisa e o molho, porque a camisa e o molho atraem a nossa atenção. Não sei se o professor entendeu onde eu quero ir. O problema meu, eu não especifiquei nada para a pessoa pensar. É justamente isso que está acontecendo com você. Então, é isso que eu queria que acontecesse. Não vou mudar nada. Não, tudo bem. Mas aconteceu, isso que eu quero que então. aconteça. Eu quero que a pessoa pense no que acontece. Tá certo, então é isso aí mesmo. Agora, não tem mais nenhum que você quer falar, não? Por que não comentar, né? Nariz e dedo, eu falei um dia desse aqui, sobre o processo lá das minhas câmeras. Está entendendo? Se a pessoa entrou, meteu o dedo no nariz, a gente vê na câmera na hora. Quer dizer, não tem jeito de esconder. E isso é bom como exemplo, porque tem outras coisas, né? Que a pessoa faz com o dedo. Eu estou só explicando. E outra coisa, homens e mulheres. Mas então, mas o nariz e o dedo é fácil porque no trânsito, né? Você parou no sinaleiro, é só você olhar para o lado que você já tem um dedo no nariz. Agora, isso de encostar, todo mundo faz. Eu mesmo encosto, de vez em quando até faz parte. Tal.
Agora, Mas enfiar o dedão lá dentro é que é um negócio, 2 centímetros lá dentro, aí é que Agora, de todos aqui, o pior é o tornozelo e o pedal da bicicleta, que esse dói, né? Esse Pois mas esse você reconhece que isso acontece. Sim, não acontece? eu já acertei também. Você vê que são coisas mecânicas, no caso. Isso aí é totalmente mecânico. Esse não é eletrônico nem elétrico. É mecânico, tá certo? Mas o que eu queria perguntar era isso, professor. Agora, sobrou algum? A Sobrou. tampa da pasta dental e o ralo da pia. É. Alguém aí já aconteceu isso? Já? Aqui, ó, olha lá, ó. Já aconteceu também. Chega. Agora, o queijo a goiabada, ele já sabe que é assim. Ah, mas esse é mais cultural, não é, professor? O queijo é goiabada? Todos eles são culturais. É. São ou não são culturais? Todos são culturais. Que é isso? Tá certo. Agora, dedinho do pé em quina de móveis. Esse aí é o que todo mundo sabe. Eu acho que nós falamos todo. Agora, o queijo e goiabada é o processo. Como é que chama? Queijo e goiabada tem um nome. Romeu e Julieta. É um processo cultural mesmo. Pois é. É um processo de Minas Gerais, né? Você sabe, você é mineiro. Tá certo. Mas então... Agora, se vocês tiverem alguns outros para dar, fala aí que a Rosa marca e depois nós vamos estudar. Na internet tem um monte disso. Eu coloquei aqueles que são mais característicos, mais específicos. Mas tem mais. Tá certo? Tem. Vamos ver. Tá bom, valeu, professor. Boa tarde. O Arlindo me cedeu a vez dele. Não, ele é muito educado. Um gentleman. Ele é muito educado. Quando ele me mostrou a lista, eu falei assim, nossa, então eu vou sentar. Ele falou assim, não, então vai na minha frente. Pois é. Bom, são 3 perguntas que eu gostaria que o senhor aprofundasse. Na página 21, Sim. ciclologia, o ciclo atração platônica, atração prática. A primeira. Sim. O problema todo é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui com atrator, tá certo? Sim. Existem pessoas, então, que têm uma atração apenas platônica. Então, elas sofrem com isso, a distância, fica calada, não se confessa, não abre o jogo. Então, falta uma praticidade, o pragmatismo, que é diferente. Agora, quando a pessoa, então, chega lá e abre o jogo, às vezes até que dá certo, acaba o amor platônico, entra o amor natural, a cordialidade, o modo de viver, para chegar numa amizade maior, às vezes dá até casamento. Então, o problema do ciclo da atração, na questão do platônico, ele é perfeito. É o platônico e o prático. São os dois. Então, a praticidade seria você chegar e abrir com a outra pessoa. Amor platônico é uma doença. Isso está errado. Isso mostra o quê? Inibição, covardia, pusilanimidade, paura, medo. E outra coisa, a pessoa não é correta. Ela não está correta nem consigo mesma. É uma autoassédio. Agora, por exemplo, se uma pessoa é casada e o outro arranja lá um negócio platônico, aí já muda de figura. Tem coisa pior ainda, né? Piorou mais a situação. Tem isso tudo também para ser considerado. Tá bom. Obrigada. A segunda e terceira eu tenho a impressão que tem relação. A segunda, na página 21 ainda, é sobre interaciologia. A Sim. interação, força centrífuga, atração, força centrípeta de remissão. E o antagonismologia. Antagonismo, atração, repulsão, antagonismo, união, distensão, e o antagonismo, atratores, fechadores. Eu gostaria que o senhor entrasse mais no assunto e ver se realmente tem relação um com o outro. O caso todo é o seguinte, tudo quanto é atração tem relação com o outro. É atração. Atração é um poder de atração. Tudo tem relação. O que varia é a intensidade, o tipo, o objetivo, a fonte da atração, a fonte, a outra lá, o atraído. Isso é que varia, mas a atração lá no fundo tudo é igual. Agora, o que se passa? Você quer aprender a interação. Interação, força centrífuga de atração, com a força centrípeta. O que é que se passa? A interação. Primeiro a pessoa atrai para si, depois a distribui para os outros.
Não é tão assim antagônico, não. É mais uma interação. Vamos entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Primeiro ela atrai para si. É a força centrífuga. Então ela tira de si e dá para os outros. Ela já tem. Então ela tira de si e dá para os outros. Agora, Primeiro no caso de ela rendição, no caso da rendição, ela se rendeu ao processo. Então, primeiro, ela sentiu atração. Você está entendendo? Agora, depois, essa força centrífuga da rendição funcionou em cima dela. Você está entendendo? Agora, não é bem um antagonismo. É mais uma interação. Agora, tem vários tipos dessa interação. Eu só deixei uma, mas tem outras. Tem outras modalidades. Você está entendendo? Agora, centrífugo é a hora que sai da pessoa. Centrífugo é a hora que vem de fora para dentro da pessoa. Então, vamos entender bem. Olha aqui. Força centrífuga de atração. A pessoa constrói... Ela abriu. Ela se abriu. Agora, força centrífuga de rendição. Entende? Às vezes, a outra pessoa lá se rendeu a ela. Então, uma coisa pega com a outra. A interação vai e volta, depende do que é. Outra coisa. Isso aí é uma série, como eu disse, estou repetindo. Há uma série de modalidades do processo da interação. Agora, vamos ver o antagonismo. Atração e repulsão, esse é o óbvio. União e distensão, também é a mesma coisa. Ou a pessoa junta, faz convergência ou faz divergência. É o chamado pensamento divergente. Agora, antagonismo, atrator de assediadores e atrator de amparadores. Também é o óbvio. Esse é muito definido, né? Cada um deles. Mas agora, são diferentes. Se você for olhar, tudo é diferente. O atrator de assediadores e amparadores aqui é um processo mais extrafísico, né? A união com a dissensão é um processo mais de grupo, do grupo carnalidade. E agora a atração e repulsão é mais um processo individual entre duas pessoas. Então, que é o problema egocármico ou grupo kármico apenas. Tá claro? Uma coisa que eu percebi que não tem na fatologia, também não sei se seria o objetivo do verbete, são locais atratores. Não, nós estamos falando não é mais objetivo, a nível consciencial. Aqui, que eu estou falando o seguinte, consim, consciex, coisolo, pensem. Tem, mas eu tenho que chamar a atenção para a pessoa. Para a pessoa, que é a base do universo. Nessa dúvida. A base do universo é a consciência, é o que nós estudamos conscienciologia. Eu achei que fosse isso. É por aí. Obrigada. Mas você está certo. Pode pôr aqui dentro. Pode pôr um monte disso aí dentro. Não tem, mas é pouquinho. Pouquinho. É dose homeopática. É de propósito. Mas a gente pode ampliar isso. Você sabe, todos esses verbetes podem ser ampliados. Mas então vamos à sua catilinária. Catilinária. Na questão Está vendo? Eu estou falando a linguagem romana, catilinária, para ele, que ela falou que ele tem uma listagem enorme aí. Então, a catilinária. Manda. Na questão do serenão, é o seguinte, eu queria entender direito, porque eu nunca entendi direito, porque ele tem uma força de atração e desatração. Ele também é desmanchador. Não, ele anula a força de atração dele, ele dosa, é a chamada dosificação da energia. Isso, para mim, é um dos atributos mentais que ele tem que nós não temos. Mas eu já falei nisso aqui. Eu queria saber, no teu caso, que você já várias vezes já falou, que muitas vezes não consegue ficar perto do serenão muito tempo. Pois é. Eu não entendi o porquê disso exatamente. Você se sente deslocado, constrangido, fora do tempo e do espaço. Você é um corpo estranho lá. Você não está se sentindo bem. Eu já expliquei aqui, por exemplo, a pessoa está dando uma soirée, uma solenidade. Está todo mundo de summer, você está entendendo? Taxido. Você sabe o que é taxido? Summer. Está todo mundo vestido, au grand complet, como diz o francês. Agora, vai o cara lá que acabou de sair debaixo do caminhão que ele estava mexendo com óleo. Então ele aparece todo sujo de macacão com óleo. Ele não vai se sentir bem no meio daquele povo. Só pela roupagem ele já não vai se sentir bem. Mas eu estou dizendo mais no teu caso, porque ele desmancha a roda de assediador e tudo bem, dá para entender. Mas no teu caso,
O que acontece? Não, Chega é a lá, hora não- que você começa a fazer a prospecção daquela personalidade. Chega num ponto que você para. Não, eu vou até aqui, não interessa mais. Que aí entrou na mateologia máxima em matéria de prospecção. Chegou num nível que você não entende mais nada, não adianta mais nada. O que repele? É o holopensene que repele? Não. No caso, eu acho que lá no fundo, Arlindo, é o problema da sobrevivência. É um instinto de sobrevivência da pessoa que quer que ela fique quieta. Aí já não tem mais esse instinto, mas ele volta do ponto de vista de conhecimento, de cognição. Então a pessoa quer preservar o que ela já tem, porque ela não quer pensar naquilo, porque se ela for pensar, puxa o tapete dela mesma. É aquele negócio da pessoa que puxa os cordões do próprio sapato, ela cai para trás. Então o problema aí que eu acho é esse. Mas no teu caso aconteceu isso de fato. Agora Aconteceu. você sentiu o que? E eu acho que o que acontece, ocorreu lá? se vir de novo vai acontecer a mesma coisa. Sentiu o quê? Você Não dá. conseguia ficar. Por exemplo, é igualzinho a gatinha. Se eu começar a falar lá com a Crystal sobre a teoria geral da relatividade, lá pela Santa ela não quer saber disso, ela começa a querer mexer na minha barba. Não interessa. É o nível. Mas o que você não aguentou foi a comunicação com ele? Ou... Sei, mas ela não dá para Não, é explicar isso que eu tô aquilo que eu quero perguntando. saber. Eu preciso de alguns séculos para entender o que ela quer dizer. Eu estou dizendo, Séculos. essa Vocês estão entendendo? repulsão... Vocês acham que aqui, em 2 horas, a gente vai explicar um negócio que às vezes são séculos? Por que é que eu vou direto aos finalmente e falar, ó, tem coisa que a gente tem que ir? Por que é que eu parto tudo quanto é ideia e faço até o bato-pensene, que é uma repetição circular, de propósito? E eu levo tudo para o processo da enciclopédia, faço catatal, esses livros todos grandes. É de propósito isso. Que nós nunca, para explicar, principalmente o processo parapsíquico, esses livrinhos meus não valem nada. Mesmo esses catatal ainda são pequenos. Não, mas quando você não aguentou, foi devido ao quê? As energias, a comunicação dele, foi o que... Não, é o nível evolutivo da nível- lucidez dela. Mas só de chegar perto já não aguenta. Não é de chegar perto, eu cheguei dentro. Chegar perto não tem nada. Não, mas você... Ela teve- pode até bloquear. Foi Agora, a hora que ela se abre e você vai entrar, Assimilação aqui. Quando você assimilou, aí que... pensa não- o contrário do que você está pensando. Você assimilou e não conseguiu, é isso. Não. Eu assimilei e vi que ali já não tinha mais assimilação. Acabou. Agora Você vai entender. Entendi Você agora. entendeu agora, né? Não tem mais nada. Enfim, você sabe aquele negócio que fica no fim dos trilhos, que é o ponto final da locomotiva, que tem um negócio cheio de uns morões enormes. Se a locomotiva bater, ela não vai. Você já viu aquilo? É isso. É aquele morão da locomotiva. Entende? Chegou, acabou. A minha lucidez não passa daquilo. Ainda não foi feito os dormentes, nem os trilhos para seguir ali. Eu preciso de arranjar mais tempo para isso. Mais vivência. Enfim, preciso de explorar vocês me dar conhecimento, para ampliar o meu, para poder entender, né? É isso que eu faço com vocês. Eu exploro o conhecimento de vocês. Quando é o caso do enumerador, por exemplo, aí você já O consegue... numerador eu já consigo chegar mais perto, a gente está mais de igual para igual. Então, por exemplo, eu sou soldado raso e ele é capitão, mas a gente já entende. É um capitão mais acessível, conversa com a gente, toma café junto, aquele negócio, né? Então, é um negócio assim, conversa ao pé do fogo e tal. Agora, com a monja é mais difícil o nível. As coisas são todas mais compostas, mais mental-somáticas, mais globalizantes, mais, vamos dizer, macro. Tudo macro. Mas naquela projeção que você teve com ela, que está até no Sim. livro lá, você conseguiu ficar tempo com ela? Assim? Não, já tive várias assim. Às vezes eu fico. E entendo tudo, mas é quando ela desce. Que ela vem para a praça pública, ela me ajuda. Entendeu? Agora, o que eu quero falar é o seguinte, é a intimidade da intraconsciencialidade. É aí que eu dou.
É mais na intimidade. Intraconsciencial. Intraconsciencial. Agora, outra pergunta aqui é, a numerologia, ela existe aqui na página 21, numerologia? O atrator essa energético, o ordem, atrator fulcral, o atrator primário. Eu não entendi a ordem. Existe uma ordem aí de... Não, aí você pode escolher, não. mas essa aí não precisa mexer muito, não. Talvez. Mas até que tem, né? Porque ela põe o atrator energético, depois cai termina no fim fulcral, com depois cosmoético. Será que ela sobe e desce? Da Não, impressão? agora você... Pode ser. Você decide. Mas outra coisa, dizendo, a numerologia... esse verbete aí é seu. Você pode mudar os Não, fatores eu que não sei, altera é só nada. para entender Como diz o arquiteto, a ordem dos tratores Eu sei. não altera o quê? Eu só quero saber, em função de como que funciona, porque a numerologia, ela pode ter casos que não tem uma ordem crescente ou decrescente. Pode Eu ter. faço as minhas, mas você pode mudar à vontade. Não, estou dizendo só para entender. A ordem dos na hora de fazer. tratores Na hora que eu for não fazer. altera o viaduto. Não, na hora que eu for Não é fazer, eu estou querendo entender isso. Não é para encher a paciência. Tá. Mas Então, agora você eu pode acho que ter aí uma- tem até uma certa ordem. Se a gente for pensar, tem. Tem uma ordem. Começa Pode ser que energético, tenha acaba também. em cosmoético, tem alguma coisa. Ela parte do energético fulcral, depois, no final, ela parece que cresce. Ali. O atrator fulcral. Ó, aí eu estou mostrando como é na origem da pessoa, né? Como é que é. Agora, depois, é primário, ele é superior, ele é intelectual, ele é ressomático. Aí vem o cosmoético. Então, mas tem... O cosmoético, a meu ver, está difícil você tirar. Depois Seja de o que for que você for mexer, vai ter que deixar o cosmoético no fim. Depois de um certo ponto, parece que ele cresce aqui para o fim. Pois é. É isso. Agora, o energético é o mais primário deles, porque a base da atração é energia, né? Então, Agora, eu o queria cosmoético é a sublimação. Essa ordem que É a cereja do bolo. você considerou o energético o mais primário, é isso? Não, só quero Não, saber, porque você não pode que- fugir. Se há uma atração, tem energia. Tá certo? Estou falando de entre pessoas. Ou entre pessoa e coisa. Né? Tá, ok. Tem lógica, né? Acabou sua cantilinária? É só isso? Agora é isso. Você está Agora, muito só fraco hoje? para falar aquela questão do molho na camisa branca, só para complementar, Fala aí. quem come muita pasta chuta entende, porque a pessoa come tudo assim, cai molho, é ele que atraiu o molho. Né? O italiano entende isso. Aqui. Mande que te sabendo. Tá certo? Só boa tarde. Tá certo. Aqui na patologia, na sexta linha, o senhor poderia explicar melhor o que é essa atração omniafetiva? Atração omniafetiva. É aquela atração, por exemplo, que uma pessoa tem para, veja bem, a aroeira, Como? Aroeira, o leão, a criança, o homem de meia idade, a velhinha lá do hospital. Você está entendendo? O amparador extrafísico, o serenão. Não entendi. Ela tem afeto para esse povo todo. Sim. Entendeu agora? Entendi. Eu acho que você, em parte, Álvares, você é isso. Você já tem essa. Você é um homem afetivo. Agora, por exemplo, uma pessoa homem afetivo. Você quer um exemplo? Aqui. Essa cuida de tudo. Tudo quanto é bichinho, tudo quanto é bichão, tudo quanto é coisa. Ela é homem afetiva. É uma mãe. A maternagem dela é múltipla. Tá certo? Entendi. Isso é muito importante. Agora, a sua paternagem, ela é múltipla? Eu não estou chamando que você tem maternagem, estou chamando paternagem. Sim. Ela é múltipla? Você gosta de cachorro? Gosto. Cachorro de então animal tá. em geral, gosto. Tá bom. Outra coisa, você tem amizade ao ar livre? Que ele é do trim parada dura. Ele é do trim parada dura. Tem? Se tem, acabou. Então, esse é o homem afetivo.
Tá entendendo? O caminho da megafraternidade é a omniafetividade. Tem lógica isso para vocês? Eu já escrevi, já falei sobre essas coisas há muitos anos. Professor, e aqui na parafatologia, essas duas primeiras aí, você coloca as paratrações intermissivas e as paratrações sob a consciência projetada. A intermissiva é aquela que vem com mais, quando ocorre que a pessoa tem lucidez, ela é mais profunda. Então ela envolve e cria mais repercussões, mais efeitos, mais consequências positivas. Agora, as paratrações sob a consciência projetada, ela é fugaz, ela às vezes é superficial, a pessoa tem dificuldade de retenção mnemônica. Agora, na intervenção já é diferente. Num curso interventivo, por exemplo, é diferente. Então, no caso dessas paratrações sobre a consciência projetada, pode ser um evento extrafísico que... Sempre é, né? É o que acontece. Por exemplo, eu tenho a projeção que eu cheguei até publicar, que eu estava andando, volitando em cima de um cemitério, quando eu olhei um túmulo que me atraiu. Então eu fui lá para ver o tipo de energia que havia. Era uma pessoa que muita gente pensava nela, positiva, etc. Igual esses artistas, atores. Tem uma cantora brasileira que morreu, que está no São João Batista, que o túmulo dela atualmente é dos mais visitados. Não é a Carmen Miranda, não. É outra. Você sabe quem é? Hein? O nome dela é Clara Nunes. Ela cantava muita coisa de música de umbanda, coisa africana, processo místico. Eu conhecia a Clara Nunes. Entende? Entendi. Professor, uma última pergunta aqui. O senhor poderia explicar melhor, na página 21, tem Codigologia, o Código de Exemplarismo Pessoal, qual que você quer aí? Já falaram sobre ele já? Qual que é que você quer? Codigologia. O Código de Exemplarismo Pessoal. Isso aí é o seguinte, eu já falei nisso aí, é o conjunto, por exemplo, de itens, ou de fatores, ou de condições, ou de reações da sua pessoa, que serve de exemplo evolutivo e cosmoético ideal para as outras pessoas. Então, o seu código de exemplarismo pessoal. Você vai exemplificar o que daqui para frente, Álvares? Está entendendo? A maioria aqui está fazendo uma força danada para exemplificar a racionalidade, a ponderação, a lógica, tá certo? E a cosmoética, obviamente. Agora, muita gente aqui está fazendo muita força para também exemplificar a retilinearidade cosmolínea da autopensanização. Muita gente ainda está na fase ainda de transição, né? Está começando a melhorar para isso. E tem muita gente que está começando a depurar as reações, por exemplo, belicosas, outras reações da preguiça, outras as reações, por exemplo, da covardia, da timidez. Isso tudo são trabalhos. E nós estamos no caminho. Tudo isso faz parte do Código do Exemplarismo Pessoal. Professor, só uma última pergunta. Hein? Uma última pergunta aqui. Em cognatologia, na primeira página, o que seria o biatrator? Onde é que está? Cognatologia, na segunda linha. Biatrator. Eu não sei a primeira palavra que está falando, não estou ouvindo nada aqui. O que é que ele falou? Em cognatologia. Cognato. Aumenta aí esse negócio aí para nós, que eu não estou escutando nada. No final da segunda linha, tem biatrator. Cognato. O guia atrator. O biatrator. Esse processo, você está entendendo? Onde é que está isso aí? Biatrator, final da segunda linha. Final. Fato atrator, ideia atratora. Biatrator. BI, B de bola aí. O biatrator. Sim. Por que eu não entendo nada, hein? Vocês entenderam o que ele falou também, não?
Falar. O que há, hein? É ele? Microfone É aqui. ele? Escuta, quem é que é fonoaudiólogo aí? Que eu, de vez em quando, tenho que mandar umas pessoas para falar isso. O Álvaro, seria bom ir no fonoaudiologista. Fonoaudiólogo. Você está falando para dentro. Agora aqui, biatrator é aquele que atrai simultaneamente. Você está entendendo? Ele atrai, por exemplo, mais. Então ele atrai para si, ele põe para fora, ele torna a atrair, enfim, ele é multifacetado. Você está entendendo? Então isso é que é o biatrator. Agora, ó, o bioatrator, também agora deixa eu explicar isso. Bioatrator, isso já existe, que é o processo biológico. É um atrator biológico. Uma célula que atrai a outra, etc. Tal. Entendeu? Isso aí, acho que deu para entender. Professor, você viu aqui algumas correções na cognatologia mesmo, tem ideia com acento. O que é ideia? No início da terceira linha em cognatologia. Ideia atratora, sim. Que tem ideia com acento. A ideia? Ah, sim, não, mas isso já está sendo tirado. Isso vai ser tirado. E neologia também foi retirado composta já? Hein? Em neologia? Neologia, já. Isso aí nós já tiramos. Isso aí nós já falamos. Okay. Agora, ó, a nova ortografia, nós estamos começando a fazer, mas isso ainda vai demorar ainda até ficar pronto. Agora eles vão fazer o dividir com 1000 verbetes. Alguns já foram tirados, outros não. Lá eu explico isso, está em andamento. Okay. Obrigado. Isso aí vai demorar. Mas então, Eliel, hoje você está sem nada na mão, eu estou te desconhecendo, o que houve? Não, porque... Gente, ele saiu do normal dele, olha lá, não tem nada na mão. Ele sempre tem um monte de coisa com a caneta na mão, anota tudo. Hoje, então, o negócio está muito sério. Fala aí. É um processo mais de reflexão. Você colocou nessa tertúlia mesmo que a questão do código é uma coisa que é séria, que você acaba colocando para você mesmo algumas coisas mais sérias. Como eu estou escrevendo o CPC pessoal meu, certo, os códigos, que são algumas condutas que eu estou pondo para mim mesmo, estar aplicando, como que esse CPC pessoal tem a ver com o processo do atrator? Porque eu percebo que algumas condutas estão surgindo para mim, para colocar, para me firmar, está tendo uma sincronicidade dessas situações. Eliel, o melhor é a gente pensar de uma maneira generalizada para entender melhor. Primeira coisa, vamos entender. Todos nós temos alguma coisa que atrai os outros. O que varia é o percentual e a qualidade da atração. Entende? Todo mundo. Todo mundo atrai. Depende do que é. Todo mundo. Vamos entender. Uma coisa muito interessante. Um cachorro morto ficou lá, o carro passou em cima, ficou lá tudo, ele estava estraçalhado. O povo passava e chamava atenção. Então o cara falou, por que é que está atraindo? Aí o cara falou assim, por causa dos dentes dele, são branquinhos, olha só. Aquilo estava atraindo as pessoas, o dente do cachorro branco. Quer dizer, o dente branco do cachorro colorido. Você está entendendo o que ele quer dizer? Então agora, uma coisa interessante é isso. Todo mundo tem atração. Agora, se você pratica ações positivas que servem para o povo observar, refletir e mudar a vida deles, essa atração muda. Você está entendendo como é que é? Sim. Ela fica positiva, ela é grande, ela vai ser benéfica, ela é produtiva, ela é construtiva, ela é eficaz. Então, o que se passa? Quando você faz um código, aquela atração vai criar a melhoria na vida das outras pessoas. Isso é que interessa no código. Uhum. Todo mundo tem alguma coisa para exemplificar de bom para os outros, se quiser. Uhum. Você está entendendo? Estou entendendo. Por exemplo, esse código que você coloca para si mesmo, ela tem a repercussão multidimensional. E outra coisa, muito séria. Mesmo quando é você uma cobaia, você está na condição de cobaia, você está servindo de modelo que não interessa, você está ajudando os outros. É tanto que o curso aí, ó, lá da cobaia ajuda demais os outros, baseado nisso. Uhum. Você entendeu a diferença? Não entendi. Então agora,
olha bem o seu código pessoal de cosmoética, como é o exemplarismo dentro dele. Você já incluiu algum item no seu código pessoal de cosmoética que fale sobre a exemplificação cosmoética? Entendeu aí a diferença? Entendi. Mas vale a pena. É porque dentro das condutas que eu coloquei, tem algumas que já está instalada em mim, eu faço isso. Outras eu estou trabalhando para poder chegar lá. Uma coisa que você pode colocar lá, como exemplo seu, é que você é uma pessoa equilibrada em matéria de sistema nervoso. Por dentro eu não sei, eu estou falando por fora. Ó o meu dedão no seu nariz. Uhum. Por dentro é um problema seu, mas por fora, você, se por dentro você está uma revolução, você está bem. Porque por fora você é equilibrado, você é tranquilo. Vocês já viram que ele fala com tranquilidade, pondera, ele pensa, ele vai, ele torna a voltar. Você é um exemplo disso. A maioria aqui precisava de ter o seu modelo para acabar com a ansiedade, para acabar com o emocionalismo. Tem gente que chega aí, ri mais e fala mais, ou mexe, ou faz as coisas que qualquer outra pessoa. Você não. Você é super equilibrado nesse assunto. Esse é um exemplo. Esse aí você pode pôr no seu código de cosmoética ou do exemplarismo pessoal como um item que você já consegue lidar bem com ele. Você entendeu, né? Estou dando um exemplo. Eu estou entendendo. Vocês estão de acordo com isso que eu estou falando sobre Eliel? Estão de acordo? Arlindo, você está de acordo? Hein? É. Tudo bom, professor? Queria saber duas perguntas. Primeira, se a sincronicidade ela não entraria na parafatologia. A sincronicidade? Olha, até um certo ponto, a sincronicidade é um processo de atração devido ao processo da meritocracia. Pode pôr, mas eu acho que tem algum lugar que a gente está falando aí. Tem? O que mais, Luiz? Tá. Outra pergunta é, outro dia o senhor falou sobre deslanche existencial. Eu tinha uma dúvida com relação, na hora que você vai abrir outra picada, outro caminho, qual que é o critério que o senhor utiliza para saber, não, isso aqui que eu estou fazendo já deslanchou, eu tenho possibilidade de investir em outra coisa? No meu caso pessoal, eu quero te dizer, eu nunca faço nada que seja totalmente novíssimo. Tudo meu é decorrência do que eu já fiz. E eu sou autoconsciente disso. Há muitos anos que eu sou assim. Então, por exemplo, tudo que eu faço é decorrência da ampliação do trabalho que eu já estou fazendo. Então, eu não sirvo de exemplo sobre isso aí, talvez, você está querendo. Você está entendendo? Eu estou falando com todo o realismo para você. Eu não dou ponto sem nó. Eu não perco tempo com coisas secundárias. Tudo que eu estou estudando, o meu objetivo, eu não saio dele. A pista principal é a mesma. Eu não vou para o acostamento. Então, é isso que você tem que ver. Agora, veja, eu estou cheio de novidade. Em matéria de leitura, de ideias, de fontes de pesquisa, de estudo, de processo de parapsiquismo, estudo de fenômeno, processo das consciências com quem eu estou vivendo, as consciências que são vocês, tudo eu estou tirando partido disso, o tempo todo. Não tem nada que não esteja ligado com... Não, assim, que seja totalmente extra, fora, eu não vejo nada meu. Mas e as coisas são tudo ordenadas. Mas Olha, deixa eu falar outra coisa mais séria. Hoje, eu estou com a minha vida mais organizada de todos os tempos da minha vida inteira. Porque eu estou com tudo assentado. Você está entendendo? O meu processo de estar aqui, que não precisar de viajar. Só isso eu já reduzi um universo enorme em torno da bagunça que era a minha vida. Você está entendendo? Então eu centralizei tudo aqui. Atualmente eu trabalho mais lá em casa. Em segundo lugar aqui. No fim do mês eu já vou trabalhar tudo mais perto, porque o tertuliário é pertinho de casa. Então, olha essa centralização. Que a coisa mais séria que eu tenho, eu já falei isso, desde lá do Instituto eu já falava. Eu recomendo para todos vocês, para vocês começar a centralizar tudo que vocês fazem.
Tudo. Quanto mais você centralizar, mais você vai potencializar os seus recursos, seu talento, seus skills. Você está entendendo? O seu desempenho vai melhorar. Então, por exemplo, hoje, tudo meu está funcionando de uma maneira fora de série, como nunca. Nem no Rio, lá em Ipanema, eu não conseguia nada. O meu escritório está tudo em cima. É tanto que eu consegui arranjar aí, que a minha turma arranjou nos Estados Unidos, um lugar para encaixar folha que não pega muita poeira. Então está na parede. Nós já colocamos lá um monte. Mas eu acho que eu precisava do dobro daquilo para colocar minhas listagens. Eu sempre quis fazer isso. Jamais consegui fazer. Eu sempre trazia as listagens dentro de pastas, deitada, no horizontal. Agora não. Eu posso pôr numa parede e encher aquilo, é muito mais fácil para pesquisar. E outra coisa, tem agora um plástico, que o americano usa, que você coloca e aquilo não pega poeira. Que eu não posso ter muita coisa em cima. De vez em quando você tem que limpar, porque senão eu começo a ter corismo. Por causa da poeira que fica lá dentro. Com tudo quanto é exaustor, essa coisa toda. Agora, esses dias mesmo eu pedi para a Gisele passar o pano nas minhas coisas. Ela limpou tudo. E eu coloco tudo dentro de armário. Agora, nós precisamos deixar certas coisas tudo exposto. Não tem jeito. Agora, por exemplo, se tivesse um jeito de conservar mais fácil os dicionários, eu mudaria também o modo que nós fazemos, mas não tem jeito. Aqui tem que ficar exposto mesmo para todo mundo ver. Agora, o ideal ali é colocar um plástico para não pegar poeira com o passar do tempo, do jeito que a gente fazia no início. Há 7 anos nós fazíamos isso aí, não era assim? Ela é dessa época aí comigo? Não. Na hora que for abrir, abre. Pois tira. A pessoa vai limpar lá, tampa tudo. Porque na hora que limpa é que pega tudo. Então ali tem uma opção de coisa que você precisa fazer. Então agora o que eu quero te dizer é isso. Para mim, é muito importante eu ter uma orientação das coisas que eu faço. Por exemplo, agora eu pedi para a Ivone, com a turma, para digitar certas coisas. Porque digitar para mim, que eu estou falando, é imprimir. Que eu não estou usando impressora já há algum tempo. Então eu peço para a turma para fazer aquilo que eu preciso mais direto. Todas essas listagens que estão sendo feitas, que tem uma folha isolada, elas vão ficar na vertical no meu escritório. Quando aquilo estiver pronto, eu vou chamar alguns de vocês para vocês verem o que eu estou fazendo. Que eu acho que aquilo seria bom a gente dar como exemplo. Você viu, né? Pois é, não, mas aquilo você não viu agora, como está lá. E outra coisa, eu vou fazer agora um móvel que não existe, é invenção minha e do Everton. É um móvel para o computador. Ele vai cercar todo o computador para eu colocar as coisas. Então assim eu tenho, é igualzinho aquilo que a gente tinha lá em Hollywood, o camarim. O camarim que tem tudo. A dona chega lá para fazer maquiagem, tem tudo. Então é igualzinho, por exemplo, o cara da bateria. É isso. Eu quero isso no computador. Agora, sempre quis esse móvel. Agora, o Everton já estudou, nós vamos colocar o móvel lá para ficar. Então, eu fico no meu camarim eletroeletrônico cibernético. Está entendendo? Agora, as câmeras de vigilância do Big Brother ficam separadas, longe. Como é longe, você vê tudo, né? Então, aquilo fica longe daquele camarim. Mas assim, mesmo dentro da sua linha aí, de organização, existem frentes diferentes. Então, quando que o senhor passa para outra frente, mesmo que seja na mesma linha? Eu vivo passando. Por exemplo, esse ano eu fiz aí uma série de check-ups. Eu estou tomando 4 remédios que eu não tomava antes. Mudei alguns deles, outros são novos. Agora, o que é que se passa? Eu sou tão organizado, se você for lá em casa, eu vou te mostrar onde é que estão esses remédios. O povo vai chegar e vai começar a rir. Eles estão tudo separados, um por outro, tudo pertinho aonde eu almoço. Você está entendendo? Lá, porque está tudo em casa. E tudo à mão. Tudo prático. Agora, tudo meu é assim. Uma outra coisa. O meu escritório tem um monte de coisa, mas nada sai do lugar. Não há bagunça. Você está entendendo? Não? Agora, isso eu sou assim há mais de meio século, né? Agora, hoje não, eu aperfeiçoei tudo.
Agora, é uma beleza. Isso melhora a minha memória. Você está entendendo? Tudo eu já sei. Sim. Um objeto que ajuda você a ter uma rememoração é o máximo. Pensa nisso. Agora, a maioria ainda não pensou nisso. A maioria ainda é muito bagunçado, e dá uma pena das coisas que eu vejo. Agora, por exemplo, você tem que ter a gaveta da bagunça, o quarto da bagunça, você pode usar isso à vontade. Pode fazer até um edícula na casa para colocar a bagunça. Entende? É o junk place, como diz o americano. Isso é outra coisa. Agora, naquilo que eu trabalho, a coisa séria, é tudo organizado. E outra coisa, tem a ordem certa. Nisso aí eu sou o monk. Está entendendo? E muito mais do que o monk. Agora veja, eu te desafio a arranjar qualquer coisa ilógica nisso que eu estou te falando. Não tem. Agora, é lógico, uma pessoa que for ver as coisas, ela vai aprender muito comigo, porque são muitos anos assim. Mas agora, ela vai aprender comigo só se tiver alguma coisa de escrita, de intelectualidade, de leitura, qualquer coisa, porque é isso que eu mexo. Entendeu? Agora, tudo é prático, tudo objetivo. Então, as novidades que tem, igual que eu estou te falando, esses remédios, eles já entraram e já acertaram o passo. Eles já entram dentro de uma linha que já estava estabelecida. Não há muita novidade. Tá, mas eu acho que eu não soube explicar direito. Por exemplo, o senhor teve várias empresas numa época lá. Como que, na hora de abrir uma nova, por exemplo? Abrir uma nova, eu só abria quando fazia um vácuo. Aqui está faltando alguma coisa. É uma empresa nova. Aí a gente abria. Agora, qual é aquele vácuo? Por exemplo, vou te contar. Nós tínhamos empresas, processo de entrega, uma opção de coisa, e havia 25 veículos. A maioria carretas. Carretas Mercedes-Benz, 30, grandona, 32, você sabe, aquele negócio imenso. Agora, o que se passa? Lá pelas tantas, e outra coisa, nós tínhamos carreta sobressalente, de reserva. Porque se uma quebrasse, a outra segurar. Tudo isso. Uma outra coisa, olha só como é que era. O nosso balancete era de 15 em 15 dias. Não é tudo no fim de mês, não. Entendeu? Agora, lá pelas tantas, eu comecei a pensar, e o meu sócio também, nós éramos só dois. Mas a gente entrosava em tudo. Está entendendo? Ele era mais velho do que eu, mais de 20 anos. Mas me respeitar, nós éramos de igual para igual. E outra coisa, quem tinha mais o processo de diplomacia, devido ao processo de visão, de leitura maior, etc., era eu. Ele não era formado em nada, eu já era, entendeu? Mas ele tinha uma praticidade terrível. Ele ia comprar um móvel, por exemplo, uma poltrona. Ele arranjava uma poltrona que era para durar o resto da vida e fácil de lavar. Você está entendendo? Então, você aprendia com ele tudo que você podia em matéria prática. Aquilo é para o resto da vida. Ele entrou, arranjou uma coisa, acabou. Não tem nada melhor do ponto de vista da praticidade, do pragmatismo do que aquilo. Ele me ensinou muito nisso também. Está entendendo? Agora, na hora que tinha que fazer tratativa, que havia algum processo de diplomacia, uma coisa muito séria, top, é o summit, a cimeira, que aí quem ia era eu mesmo. Quem resolver, quem ia dar a palavra final, a voto de Minerva, tudo era eu. Agora outra coisa. Quando um começava uma coisa, acabava. O outro nunca interferia. Está entendendo? Então ninguém podia julgar um contra o outro, não tinha jeito. Então aí nós chegamos à conclusão. Eu falei para ele, ele também falou para mim. Olha, o ideal, nessa altura dos acontecimentos, nós estamos bem aqui, com a turma, todo o nosso elenco, quer dizer, os funcionários, o nível que tem, porque a gente tinha, juntando tudo, às vezes, chegava a mais de 200 funcionários, você está entendendo? Mas a gente tem isso tudo, está tudo bem, estamos atendendo tudo, o resultado está sendo bom, mas nós estamos gastando muito dinheiro com os veículos. Vamos fazer, então, uma empresa para cuidar dos nossos veículos. Agora, você sabe, nesse nível, tudo arrumado, igual eu e ele, tudo organizado, um mês depois não precisava mais nada daquilo. Então nós começamos a atender os outros.
Porque os nossos veículos já estavam tudo máximo. Porque o veículo nosso é o seguinte, eu estou contando para você veículo motorizado, mas, por exemplo, eu não estou pondo as empilhadeiras nisso. Que havia um monte de empilhadeiras. Se for colocar isso, a gente tinha uns 50 veículos. Um monte de coisa assim. Você está entendendo? Mas então, as nossas empilhadeiras não podia ter nem poeira. Entendeu como é que é? Tem lugar que você chega aí, de empilhadeira, como eu fui há pouco tempo numa indústria aí, eles estavam lá levando um negócio, dá até medo de você chegar perto da empilhadeira, tão suja que ela é. Nós não permitíamos isso. Era tudo limpo, tudo certinho, tudo arrumado. Você está entendendo? Do início ao fim. Agora, então, veja, um mês depois, estava tudo organizado, carretas, os veículos todos de reserva, tudo ok, tudo limpinho, tudo certo. E a turma falou, como é que é? Está todo mundo ocioso, então vamos começar a atender. Aí começou a aparecer o ônibus que caiu na ribanceira. Uma semana depois o ônibus saía novo. Eu ficava besta de ver aquilo. Vi o caminhão que estava tudo estropiado, carregando lá pelo guincho, aquele negócio todo. Chegava uma semana depois já estava bom. Agora, nós tínhamos os melhores especialistas, né? Lá no Meia, nós tínhamos a empresa no Meia, um terrenão grande com as coisas todas. E tinha as repartições de cada coisa. Pintura, lataria, isso e aquilo, de cada veículo, como é que era. Agora, então, tudo arrumado. Essa deu certo. Outra coisa, eu senti quando eu tive que passar a empresa para frente, mas é que a gente ia deixar porque eu tinha que viajar muito, muita coisa. Então, essa necessidade surgiu a partir da própria empresa, mas existem outras necessidades aí que não vão surgir da sua... Agora, nós estudamos. Teve uma época que a gente estava com a ideia de abrir umas filiais em outros lugares. Talvez uma, por exemplo, em Porto Alegre, fora, umas coisas lá que nós estávamos fazendo de carreira. Mas depois a gente foi ponderar, não, dá mais trabalho e o resultado é mínimo, não adianta trocar dinheiro por dinheiro, 6 com meia dúzia não resolve. Empresa, você tem que sempre ver o processo do resultado econômico. A empresa tem que dar lucro, senão ela não é empresa, não interessa. Você está entendendo? Ela tem que ter um resultado econômico. E que compense todo o esforço que você vai ter com aquele povo todo trabalhando. Fazer empresas apenas você dar emprego para os outros, mas ficar aqui igualzinha, isso é um perigo, ela acaba afundando, não dá certo. Ela tem que ter resultado econômico. Agora, outra coisa, empresa não pode ter miserê, tá? A pessoa tem que ser large, mas ela também, como large, ela não vai distribuir a vida inteira e fazer o negócio tudo de qualquer maneira. Não pode. Ela não pode ser perdulária. Tá certo? Preciso pensar, né? Agora, veja a empresa que você domina o assunto dela, o objetivo. Nunca entre numa coisa que você não sabe. Tem que ter, em primeiro lugar, a empresa para criar nova competência. Então, se é uma coisa nova, que você não sabe nada, ela tem que ter relação com aquilo que você está fazendo. Senão, não interessa muito. Aquilo vai ser apenas um suplemento, um complemento, um plus. É algo mais que vai enriquecer o que você já faz. Isso é que é o ideal para a empresa. Não mude o meio, o métier. Não saia daquilo que você domina. Você está entendendo? É assim que a gente domina mais o problema, porque nós estamos dentro do capitalismo selvagem. Precisa saber viver com o processo de comércio e indústria. Esse é um caminho. Agora veja o que você quer, depois você me fala que eu vou te dar meu palpite, como eu sempre te dei. Vamos ver o que é. Bem, professor. Tudo bem. Professor, com relação aqui à estrangeirismologia, daria para acrescentar, nesse caso, o rapport também, na estrangeirismologia? O rapport? Pode. É uma boa. Rapport eu não coloquei porque a gente põe muitos aí, mas vamos pôr. Já que a galera está pedindo, ainda mais ele, né, que é o chefe aí do trio. Na física também tem o atrator de Lorentz, que é aquele do efeito borboleta, que uma borboleta... A bater das asas da borboleta no Saara vai influenciar um tufão no Brasil, de repente... Explica para ela aí, vamos pôr. Acho que depois eu faço. Outra questão é, quando o senhor comenta aqui na fatologia o magnetismo pessoal, a gente poderia colocar também a aura ou não valeria a pena porque já está no magnetismo pessoal? Já está aura, eu já estou falando aqui, eu acho que em aura populares, lá em cima, ó. Olha lá.
Estrangeirismologia. O primeiro é a aura Mas popular. é com aura popular. Esse é o maior que tem. A aura popular é maior, porque pega o processo político, social, etc. Uhum. Quando a gente fala em atrator, de certa forma a gente está falando também do processo do karma, porque o karma é ação e reação, mas em cima de um processo de atração também, não é? Mas não é bem, né? Não é bem assim, não. Aí não cabe isso, não. Não daria para pensar em karma dentro de um aspecto de atração, porque você atrai não é bem isso. aqueles aspectos... Está forçando a barra, né? Se for fazer. Não é bem. Dei uma refletida mais longe. Ele tenta, ele faz força. Não, isso é bom, é assim que ele faz, tem que fiscar. Porque, de certa forma, se a gente for analisar a questão de ação e reação, é porque houve alguma atração para aquela ação e aquilo ali atraiu uma reação. Existe uma porção de coisa que tem o negócio do atrator, se a gente fosse colocar. Por exemplo, uma delas é o next door. É o contíguo. Também. Isso tudo eu poderia pôr aqui. É uma porção de coisas assim. É porque é bastante amplo. É o problema das aproximações simples. São tudo o processo de atração. Que envolve, como o senhor comentou aqui, a evoluciologia mesmo, né? Agora, o next door. Você está entendendo? Parede e meia. São expressões, tudo de atração. Uma sugestão aqui para a taxologia seria o cotovelo e a quina da porta também, né? Como é que é? O cotovelo, né? E a quina da porta. E a quina da porta. Põe aí, ó. Vamos ver se tem. Vamos ver se a gente leva isso aí para uns 10, se a Rosa estiver de acordo. Finalmente, lá na questionologia... ele falou da quina, porque ele deve bater na quina. Já várias vezes. Agora, qualquer coisa depois vai dar o processo de tendinite na pessoa. Ou a quina, né? Geralmente na quina mesmo que você... No meu caso é mais na quina. Sabe por quê? Está sem olho atrás, é por causa disso. Eu vou ver meu olho atrás. E pior que o que você pensa depois disso. Né? Como passa 6 meses, a pessoa esqueceu, ela bate de novo. Na questionologia ali, o senhor coloca a questão da o que lhe gera mais atração, né? Qual o tipo de atrator que mais influencia você? Essa é a questão das prioridades íntimas, a questão da atração útil, atração inútil também. Você tem mais atração por coisas fúteis ou você tem mais atração por coisas úteis? Devido ao processo do hobby, do lazer, às vezes as pessoas têm atração por coisas insignificantes. E ela, às vezes, com o passar do tempo, ela às vezes dá mais valor para esse lazer do que para o trabalho da ProEx dela mais sério. É aí que há muito desvio. Então, as atrações humanas, elas fazem o pendularismo. A pessoa sai, ela desvia, dá a desbiologia da pessoa. Isso é atração. Até mesmo numa atividade. Você tem uma atividade para fazer, mas você acaba sendo atraído por outra que desvia. Não, porque ela gosta, aquilo às vezes é mais lúdico, é mais divertido, está mais de acordo com a disposição dela naquele período. Tem uma série de condições assim. De certa forma tem uma relação forte com a priorologia também. Tem. Então. Ela esquece a priorologia. Tem muito disso. Tá bom, obrigado. Então... Professor, já continuando nessa última pergunta do Adélio, a minha dúvida é o que interfere mais para a pessoa ser atraída por determinadas características de outra consciência. Porque o que eu observo assim, tanto aquela atração pelos opostos, né, quanto o que atrai mais, se é pessoa, é o borogodó. Borogodó é o charme. Charme é o carisma. Isso é que atrai mais. É um processo, então, afetivo. É o problema do artista, é o processo do esportista, é o borogodó dele. Até o político, às vezes, é assim também. Mas por que isso em especial com determinada pessoa? Energia, porque ela tem uma afinidade... É o processo de energia, o fanatismo aparece disso, o fã-clube aparece assim. Por exemplo, a questão o senhor colocou aqui do atrator energético. A pessoa que tem mais atração por outra que tem energia saudável, é aquela que é mais carente ou aquela que também está no mesmo nível? Não, sempre se atrai os que são mais carentes e aqueles que estão no mesmo nível, tanto um quanto o outro. Isso é normal. Condições. Os afins se atraem. Agora, por exemplo, a pessoa tem muita coisa para doar. Os carentes vão aparecer. Isso é inevitável. Você está entendendo? Entendo. Agora, veja, eles não são totalmente iguais. Mas eles se acertam, se contrabalançam, entende? Se enriquecem um com o outro. Um que está doando, o outro que está recebendo.
De modo que na vida é assim, as atrações variam muito de qualificação, de qualidade. Por exemplo, aqui o senhor colocou o atrator intelectual. Funcionaria da mesma forma, então. Mas essa pessoa que é atraída, ela precisa ter um interesse pela ideia? O que ela precisa ter? Tem alguma coisa, tem. Intelectualmente sempre tem que ter um interesse. Teria que ter um princípio daquilo que atrai nela. Tem que ter uma intenção que conjumine, que case com a outra intenção. Isso é inevitável, não tem saída. É assim. Tá certo, obrigada. Vocês estão aqui, uma boa parte por causa do princípio da descrença. É porque vocês querem estudar a evolução. Vocês já viram que isso é importante para a sua consciência. Por isso está todo mundo aqui se sacrificando, fazendo força, estudando. Vocês podiam estar só chupando manga, ou indo para a praia, ou ficando na piscina, ou vendo as cataratas todo dia, né? Mas, no entanto, vocês estão aqui, nós estamos estudando. Então, veja, há uma atração intelectual muito séria. Obrigada, professor. Tá. Eliel, vamos? Na página 21. Sim. Legislogia. Sim. A lei da sincronicidade. A lei da sincronicidade. Sim. Qual a relação que tem o fluxo do cosmos com a lei da sincronicidade? A atração que tem aí é a hora que a pessoa usa as energias imanentes corretamente, ela começa a entrar mais na sincronicidade do cosmos. O problema do cosmos é a energia imanente que comanda. O problema da pessoa é a energia consciencial pessoal, individual. A hora que essa pessoa tira a energia imanente e vai aplicar como energia dela, pessoal, se ela não modificar demais a energia imanente que ela usa, ela vai se aproximar cada vez mais da sincronicidade. Você entendeu? Isso é uma lei. É a base de tudo, é o princípio que orienta tudo, essas ações, reações e outra coisa, os fenômenos e parafenômenos também. Uhum. Como hipótese, podemos colocar que, por exemplo, o parafato deriva dessa lei? Parafato até um certo ponto, sim. Principalmente aqueles parafatos ou parafenômenos que trazem um conteúdo de informação para a pessoa. Conteúdo, uma mensagem para ajudar a pessoa. Tudo tem sua razão. Tá certo? Gente, eu vou responder aqui porque, só para vocês terem uma ideia, tem 14 perguntas para responder. Tá vendo por que é que eu vou... Eu deixei acumular hoje só para mostrar para vocês como é que são. E outra coisa, eu ainda tenho um assunto aqui para falar. Outra coisa, a Carla não veio hoje não, né? Ela não veio. Mas eu quero falar ainda aqui, ó. O primeiro eu vou falar antes das perguntas. Está aqui uma coisa que eu quero pedir a vocês para ajudar, aqueles que puderem. Eu sou embaixador do Instituto Chico Xavier, que está sendo construído em Uberaba. Me mandaram uma carta que está aqui, que eu quero mostrar para quem estiver interessado, que eu sou embaixador. E agora nós estamos no nível dos embaixadores. É todo mundo que está ajudando a construir o Instituto Chico Xavier. Eu, de vez em quando, vou falar isso aqui na tertúlia, quem puder ajudar. Quem quiser saber como é que ajuda, está aqui, tem 2 cartas que eles me mandaram, que estão aqui. Chegou a hora dos embaixadores. O Instituto Chico Xavier está lá, o Aderlon Francisco de Assis Gomes, que é o presidente. Ele mandou, inclusive, uma fotografia da construção e o roteiro das formas de construção para o Memorial Chico Xavier, que é o Instituto Chico Xavier que está aqui. Então, aqueles que estiverem interessados em ajudar, lá em Uberaba, vale a pena. Tem muita gente que está ajudando, o Instituto vai ficar muito bom, é uma coisa séria. Está aqui, ó, se alguém quiser ver, eu, de vez em quando, vou falar aqui na tertúlia sobre isso. Agora, a pergunta. Quais as chances do cônjuge de um tenepsista que não tem afinidade e não admite a conscienciologia ter problemas psicológicos futuros, como possessão e outros? Se ele não tem nada que ver com as coisas da parceira ou do parceiro, ele pode ter possessão à vontade, sem nada, não tem nada que ver uma coisa com outra. Qual o problema? Só porque ele convive com uma pessoa que faz assistência, não quer dizer que ele vai manter a cabeça dele equilibrada para não atrair assediador. Ele às vezes atrai por ele, dependendo da outra pessoa. Então,
casamento ou dupla evolutiva não isenta ninguém de virar santo de um dia para outro. Não existe isso. O problema é toda a intenção e a pessoa que tem que fazer força para mudar ela mesma. A outra ajuda, mas não vive para a pessoa. Cada um tem que ter a sua experiência própria. O que uma pessoa pode fazer para tirar a autoculpa de uma pós-separação que foi feita de caso pensar, porque o parceiro iria atrapalhar de alguma maneira seus planos de tenepsista, ou até mesmo como dar assistência para ele sem que ele saiba como reverter o mal causado. Olha, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, se ela está mexendo com a TENEPS, é ela procurar se aproximar um pouco mais do amparador da TENEPS para ele dar inspiração do que ela deve fazer. Isso é que é ideal. No caso, eu acho que é o mais inteligente. Eu passar a bola para o amparador exercício da TENEPS, tá certo? Poderia falar sobre a lei da atração universal? Quais as variáveis têm maior peso nesse caso? A cosmoética, a energia, a intenção ou a vontade? Olha, a que tem mais força, que é a maior força da pessoa, é a vontade. Essa vontade, então, ela é qualificada pelo modo de agir, pela intenção dela. Juntando essas duas, a pessoa mexe com a energia. Aí, então, é que a gente vai ver. Se tem cosmoética no início, as coisas são boas. Se não tem, as coisas vêm contra e dão um revertério. No livro do documentário O Segredo, são citados alguns exemplos dessa lei, como, por exemplo, a pessoa que está em crise financeira pensa no dinheiro e ele aparece. Até que ponto que isso funciona? Olha, essas coisas acontecem, mas é necessário que a pessoa tenha uma ficha positiva. Então, cada caso tem que ser visto para ver se o negócio funciona mesmo. O mais, às vezes, é ilusão. A pessoa só ficar aí, esperar que o maná dos céus caia em cima dela, não existe isso. Esse prodígio, esse milagre é bobagem. O problema todo é de esforço pessoal, antes de tudo. O que se pode fazer para aumentar a força presencial? Quais os cuidados que se deve ter quando se está no local de poder? Olha, é melhorar o problema da energia. Você dominar cada vez mais a sua sinalética, energética e parapsíquica. Quanto mais você fizer isso, melhor. O mais é ver se você, por exemplo, cuida do seu corpo, cuida da sua higiene, cuida do modo de você falar, como é que é você perante o relacionamento com as outras pessoas, como é que é o seu ciclo pessoal, enfim, ver outras coisas a partir disso. Mas a coisa mais séria é o que você pensioniza. Como faz para abordar, a propósito até é bom talvez eu lembrar aquilo que eu já falei aí umas 2 vezes. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma força presencial muito forte, mas ele não tem porte, ele não sabe nem andar. A marcha dele é toda alterada, o modo de caminhar. Essa pessoa, então, está faltando alguma coisa. Então, se a pessoa quer melhorar a força presencial, talvez uma coisa boa é ver a parte física. Como é que é a sua marcha? Coloca um médico para ver. Vê se eu estou andando direito. Olha a minha coluna, se ela está bem erguida, se está ereta. Como é que é isso? Veja a ergonomia, a imunologia e a higiene dentro do processo do corpo. Agora, a outra pergunta. Como faz para abordar um tema de pesquisa que tem um certo peso energético sem servir de atrator de consciências doentias, tornando alvo de assédio? A abordagem mental somática predispõe à ação de amparadores? É lógico, é óbvio. Há certos temas de pesquisa que são contraindicados, como, por exemplo, agressividade, marca, pecar, inquisição, ou depende da abordagem? Não. Se fosse assim, eu não escreveria o Homo sapiens urbanizado, e depois um pior, o Homo sapiens pacíficos. No Pacífico eu escrevi uma coisa que o rapaz lá fez até a crítica, ele não entendeu, ele não viu falar. Eu digo sempre o seguinte, se você vai combater alguma coisa que é negativa, você tem que entender essa coisa mais do que aqueles que a defendem. Você vai combater, por exemplo, o tabagismo. É bom você estudar tudo sobre o tabaco, sobre o fumo e tudo que diz respeito a isso, mais do que o fumante que você está combatendo o tabagismo. Então, a mesma coisa eu fiz com o Homo sapiens pacífico. Ele não entendeu. Porque eu falo de todas as besteiras que tem. Eu ainda não vi toda a crítica dele. Eu quero ver, por exemplo, se ele está falando lá daqueles guerrilheiros, o processo daqueles processos, que aquilo é terrível, aquilo você não encontra em qualquer lugar.
Do jeito que está lá, não tem. Aquilo demorou anos, vários de vocês aí, me ajudaram a fazer. Aquilo é terrível. Então, veja, nós tínhamos que mostrar essa realidade daqueles tratados, daquela condição toda, para mostrar o que é a violência belicista. Senão, eu começo a falar nisso, fica só na teoria, não resolve nada. Agora, esse nosso amigo não entendeu. Ele deve ser daquelas pessoas que quer que a gente só fala coisa boa. Não pode falar nada negativo. Isso é um erro. A gente tem que falar no negativo para acabar com ele. É tanto que existe até cosmoética destrutiva. E outra coisa, tem que repetir. Quando eu faço um calhamaço de 1584 páginas, eu sei que para muitos leitores aquilo vai ser enfadonho, vai ser aborrecido, vai encher, a pessoa vai ficar saturada. É de propósito. Eu não fiz isso brincando. Eu sei que é aborrecido. E daí? Agora a pessoa vem, começa a criticar, porque está demais, está em excesso. Tem alguma coisa errada nessa crítica também. Entende? Nós temos que abrir o olho nisso. Agora eu faço a batopensenidade, que é a repetição da circularidade de propósito. Por quê? Há quantos milênios nós temos aí as mesmas bobagens de belicismo e ninguém muda? Olha as guerras que tem aí. Olha o cara lá, o maior império que já existiu todos os tempos, que é o Império Americano. Vem o Bush, declara 2 guerras e sai derrotado delas. Isso aí, agora, nesses anos. No ano 2000 para cá, tudo isso aconteceu. Então, nós não temos que estudar essas bobagens todas, o que é que vem do passado, desde lá, do jeito que eu fiz no livro. Agora, ele está achando ruim, por quê? Eu estou falando muito nisso. É lógico que eu tenho que falar muito nisso. Como é que eu vou chegar a uma conclusão que existe, por exemplo, um amparador, que existe um serenão, que existe a paz? Por que a paz é importante? Se eu não mostrar o que é a besteira da guerra, quem é que vai dar valor para a paz? Vocês estão começando a entender, então? Então, essas coisas são muito importantes para nós sabermos como é que nós fazemos. De modo que a gente não pode, olha, nenhum de nós aqui, nesse próximo milênio, nós vamos ficar longe das coisas ruins. No próximo milênio, todos nós vamos conviver com coisas ruins. Nós não vamos praticar essas coisas, nós vamos combater essas coisas, mas nós vamos conviver com elas. Alguém aí vai dizer que não? É verdade ou não é? Então veja, nós temos que regaçar as mangas e ser realistas com a nossa realidade. Não adianta querer ficar com ilusão e fantasia. Nós temos que ver o realismo evolutivo da evolução. Agora aqui, uma consciência subhumana que sofre eutanásia demora mais para passar pela segunda dessoma? E como ficam essas consciências durante o processo de cremação, caso não tenham passado pela segunda dessoma? Olha, quando é consciência subhumana, elas têm muita assistência e têm consciências especializadas que tomam conta delas. De modo que esses processos todos têm muita assistência. Agora, o que a gente deve, do nossa parte como consciência, é não abusar do ser subhumano. Não está fazendo violência, tortura, usando as coisas erradas. Isso é que nós temos que fazer da nossa parte. O mais, às vezes, por exemplo, ter que sacrificar um animal por causa da dor, que ele não vai recuperar nem nada, isso tudo, a gente não deve ficar com autoculpa nem pensar em nada aqui, se a gente está ajudando a evolução dele. A mesma coisa, apareceu uma cobra, está numa situação difícil, não tem outro jeito, senão dá um jeito de matar a cobra. Mate a cobra. Não fica querendo salvá-la, porque as circunstâncias às vezes não estão permitindo fazer isso. Você está com a cobra em cima da cama. Pensa nisso. Sou maxi-dissidente de um grupo místico. É o mestre Swami Sananda, que faz imposição de mãos e meditação. A minha mãe ainda continua atuando no grupo. Hoje, ela me informou da dessoma de um membro do grupo de 50 e poucos anos por câncer. Com ele, já são 6 conscientes desse grupo que dessomaram com essa doença. Ela mesma, minha mãe, já teve câncer de colo e passou por cirurgia. Pergunta, seriam essas dessomas prematuras provocadas pela vampirização que acontece nas sessões de sanação do grupo? Olha, eu não acho que seja, nem também deixo de achar.
A situação que tem que ser feita aqui é examinar se as mortes dessas pessoas têm que ver com as peculiaridades dos hábitos dessas pessoas. Por exemplo, a alimentação delas, se tem vida sedentária, como é que é o processo da intimidade da vida dessas pessoas, para ver se o câncer tem relação com o processo de mexer com as energias. Eu só quero lembrar aqui, é aquele caso lá de Copacabana, que eu acho que está bem adequado para a gente lembrar. Em Copacabana havia um edifício, eu estive lá para ver o edifício e outros também estiveram. Que nós fomos lá porque eles descobriram que várias pessoas do edifício estavam morrendo de câncer. Agora, nós fomos observar, todos eles estavam dentro de um chakra de energia negativa que vinha debaixo do edifício e passava naquela coluna em todos os andares. O prédio tinha mais de 15 andares. Agora, o que se passa? Todas as pessoas que tinham a cama naquele fluxo vertical da energia pegaram câncer. Então, a hora que a gente descobriu e viu aquela coisa, não foi só eu. Teve outras pessoas que mexeram, inclusive com processo de radiônica, varinhas, etc., que viram a mesma coisa. Agora, eles me chamaram, eu vi o negócio e falei, não, aqui é o processo da energia, porque eu cheguei lá e comecei a sentir energia. Então, a pessoa tinha ali, era um lugar, você sabe aqueles edifícios que são feitos com os andares todos, com os apartamentos, tudo certinho. O quarto de dormir é o mesmo, a suíte é a mesma, a parte da empregada é a mesma lá, a cozinha é a mesma, a sala de jantar é a mesma. Então, a planta baixa de situação de cada andar era igual. Agora, aquele negócio lá foi feito de tal maneira que era o local da cama de um dos quartos. Todo mundo que dormia naquela cama acabou tendo câncer, devido à energia que estava saindo lá. Então, isso aí é uma coisa assim rara, difícil, mas foi comprovado que o fato era sério. A hora que se mudou as camas e a situação toda, que ninguém chegou ali e que deu um jeito, a situação melhorou. Você está entendendo? Não tem mais ninguém de câncer lá. Agora, ó, o edifício tinha muitos casos de câncer. Todo mundo dormia naquela coluna. E vocês não acham impressionante? Não adianta vir que não tem com esse negócio de energia. Lá ficou comprovado por A mais B. Tinha gente que depois queria ir lá, mas a turma depois, o síndico não deixou mais. Que tinha uma multidão querendo ver os negócios, como é que é. Uma pessoa que em 1994 acessa as ideias da Conscienciologia com 18 anos de idade, morando em uma cidade interiorana, por exemplo, pode-se dizer que houve uma força atratora. O que pode significar? Olha, você está por fora. Existe um negócio que é a intermissão e o curso intermissivo. Você precisa estudar o que é o curso intermissivo. Ver tudo que nós já falamos de curso intermissivo, que você vai entender. Essa pessoa deve ter tido curso intermissivo. É só observar. É baseado em fatos e para fatos. Na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, a força atratora da cognosis. Como atua a força atratora da cognosis? Quais são os tipos de atração exercidos? Ela pode servir de gancho para capacitar com sim para ser candidata a curso intermissivo na próxima intermissão? Não há dúvida que sim. Agora, qual é a força atratora da cognosis? É porque nós aqui reunimos muitas pessoas dedicadas ao mesmo objetivo da evolução da consciência. E colocamos também todos os objetos, instrumentos, técnicas e locais adequados para isso. Nós não temos nenhum lugar do mundo com tantas ICs e tanta gente trabalhando do jeito que tem aqui. Só da turma que se mudou para cá, o último levantamento são 542 pessoas que estão aí trabalhando conosco. Fora aquelas que hoje a Conscienciologia já, vamos dizer, já envolveu a turma de iguaçuenses que são daqui. Esses também são muitos. Só isso aí já atrai muita gente. Mas olha, o que eu acho é o seguinte, os cursos todos, as ICs, os locais, o trabalho. Você já pensar que aqui em Foz
Já houve dia que tinha 5 cursos diferentes, em lugares diferentes, só nós. É muita coisa. Isso, então, é um elemento atrator. Qual a relação da influência do passado nas várias vidas quando a consciência estiver acertando no presente? Os resultados serão menores quando a consciência tem mais débitos? Olha, depende da pessoa, né? Em tese, sim, mas depende da pessoa, já não pode dizer que seja, não necessariamente. Isso tem relação com a pessoa de caminhos mais abertos e a pessoa com caminhos mais fechados? Quais os melhores comportamentos para ter resultados melhores, para abrir os caminhos? O melhor é a pessoa fazer a interassistencialidade. Pode começar, por exemplo, quando ela puder, a praticar a TENEX todo dia. Isso aí vai ajudar demais. Poderia falar sobre o significado do fermento da atração, nona linha da fatologia? O fermento da atração é a força que a pessoa tem para atrair os outros. Tem gente, por exemplo, a maioria, que a força está naquilo que eu falei, o charme, o borogodó, o carisma, a energia da pessoa. Mas às vezes não é só isso, não. Às vezes é mais um problema, por exemplo, intelectual. Às vezes, uma parte intelectual da pessoa dá mais charme do que o problema da energia direta dela. Então, a parte intelectual, por exemplo, tem aquele cara horroroso que eu conheci. Ele tinha um poder de atração espetacular devido ao modo dele se comunicar. Ele se comunicava de tal maneira que todo mundo queria ouvir o que ele estava falando. E ele era horrorível de feio. Horrorível quer dizer horroroso e horrível ao mesmo tempo. De modo que por aí vocês veem que nem sempre é o processo só da energia. Depende então da parte intelectual, depende da força da pessoa mesmo, da própria personalidade em si. No cotidiano, eu normalmente não quebro coisas. No entanto, numa determinada casa que frequento, eu atraio quebrar tudo que passa nas minhas mãos. Por que só nesse local eu atraio quebrar coisa? Não. A primeira coisa, preciso ver se não é a casa daquele meu amigo lá em São Paulo, que eu, quando tinha 20 e tantos anos, eu tinha que frequentar de vez em quando a casa dele, da senhora dele, das filhas e dos amigos nossos. E lá era o seguinte, as duas moças que estavam saindo da adolescência, elas gostavam demais de biscuit. Esses modelinhos, imagens, condições assim de moldura, escultura, essas coisas todas. Então aquilo tinha em tudo quanto é mesa, tudo quanto é canto, todos os móveis, de pendurado nas paredes. Agora, tinha escada que você tinha que subir e descer. Eu, na minha altura, andando ali, era um senhor, era um trabalho, era uma loucura. Precisa de ver se essa casa do meu amigo não é igual a essa do meu amigo em São Paulo. Eu, com o passar do tempo, falei com um amigo meu que a gente sempre tinha que ir lá. Olha, eu não vou lá mais, chega. Agora, me dá outra história. O meu amigo que ia comigo quebrava mais do que eu as coisas, se não tivesse cuidado. A gente tinha que estar segurando. Eu estava assim, o tempo todo. Que era muito material, muito... A casa era um bric-a-brac. Você sabe o que é bric-a-brac? Enfim, era um shopping center só de quinquilharias. Entende? Então, isso é duro. Precisa de ver se nessa casa desse nosso amigo, se não tem assim, se ele não entrou numa vitrine, né? E se as coisas estão tudo lá para cair. Isso aí é um macaco na casa de louças. Se examinar. Agora, se não for, é preciso de ver se na casa que você vai, se as energias são negativas. Que às vezes você está levando energia positiva, os assediadores não estão gostando de você, aquilo faz uma onda contra, pode ter que tem alguém que seja epicentro de energia na casa, potencializa mais o processo, na verdade isso seria poltergeist que está acontecendo com você. Tudo a gente tem que estudar. Quando a gente vive dando topada nas coisas, fazendo a cabeça nos lugares mais, batendo a cabeça nos lugares mais incríveis e caindo além da média, é só psicomotricidade ou existe também assédio, pressa, falta de cuidado? Tudo isso existe. Acho que sou uma bela de uma atratora, um verdadeiro fiasco.
O que eu acho que me ajudou demais foram os EVs. Tem mais alguma dica? Tem. Eu acho que eu te conheço bem e sei que você está trabalhando muito. O seu problema é um caso só. Você, às vezes, é muito ansiosa. Esse ansiosismo, às vezes, que você ainda tem um pouquinho, que você gosta de tudo certo, essa trabalha demais. Tem uma cabeça enorme. Ela não gosta. Se o negócio não está feito, ela vai lá e faz. E tira a pessoa. Então, veja, isso é ansiedade. Tem que ficar com mais calma. Eu sei que você já tem melhorado muito. Agora, olha, nas nossas coisas que eu te conheço, que ela de vez em quando está aqui, eu nunca vi nada que você bateu aqui, não. Eu não lembro. Como tudo depende da vontade da consciência, minha pergunta é sobre a frase. Isso não era para acontecer. Até que ponto é verdadeira? Como diferenciar o fato de algo deixar de acontecer em função de não ser interessante a Proex ou em função do assédio? Olha, aí tem que examinar. A primeira coisa que a pessoa tem que ver é o seguinte: aquilo que houve é realmente um absurdo perante o nível de consciência da pessoa? Isso é que seria a primeira coisa para ver, né? Para ver se aquilo está muito dispare, se há um gap muito grande entre, vamos dizer, a condição de lucidez da pessoa e o fato que ocorreu, tem que abrir o olho para ver o que se passa. Pode ser um acidente de percurso, pode ser uma interferência alterada, pode ser alguma coisa do holopensene, isso aí tem que ver. É uma coisa para pesquisar, vamos com calma. Agora, gente, hoje nós temos 13 verbetes para aí a nossa eleição, tá certo? Vou ler as pontuações do dia aqui brevemente, quarta-feira hoje. Votos online 26, eu acho que é o recorde 26, né? É o recorde mesmo. Perguntas respondidas online 16, perguntas presenciais aqui no auditório 11 e assinaturas no livro de presença 60. Vamos passar a leitura dos verbetes. Os recados são 3. Marilsa, Igor e Dulce. Inconcretude, linguagem erudita, mega peso, melex, para a aculturação, verbetes antigos, agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, com sim problema, evitação da evitação e hibernante. Alô? Boa tarde. Eu quero convidar o pessoal da maioridade para o encontro com o professor Valdo na sexta-feira, às 8h30, onde ele explicará as suas ideias sobre um condomínio específico para a maioridade. Precisamos da participação, ver o número de pessoas que vierem, para a gente começar a definir esse espaço para a maioridade dentro da comunidade conscienciológica. Um outro aviso é sobre o mutirão lá para o Holociclo, sobre o fichamento dos dicionários e enciclopédias. Nós solicitamos que vocês se candidatem e nos ajudem a normalizar a situação do Holociclo, ok? Pessoal, boa tarde. Em nome da Unicim, eu gostaria de convidá-los para a primeira jornada de paradiplomacia, que vai acontecer nos dias 22 e 23 agora, de novembro. E muitas vezes as pessoas podem pensar que não tem muito a ver com esse tema, né? Então a gente queria chamar a atenção que esse tema está muito ligado à Maxi Proex nossa. Ele significa discutir a política, a qualificação do nosso relacionamento, o nosso posicionamento político e a qualificação dele também em relação à FOCIM e a questão das nossas inter-relações, né, na própria CCCI. Então, nós vamos ter algumas conferências
filmes específicos com diplomatas e muitos debates, né? Então, todos convidados, e pensem na importância da participação de cada um de vocês, visando a qualificação da convivialidade para a nossa Proexis. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Em nome do CEEC, nós estamos aqui para divulgar a Semana da TENEPS, que vai acontecer no final deste ano. Começando no dia 24, né, dos dias 24 a 26, nós teremos o 4º Fórum de TENEPS, onde também acontecerá o primeiro encontro internacional de tenepsistas. Em seguida, nós teremos o curso inédito sobre TENEPS avançada, o curso avançado de TENEPS com o professor Valdo Vieira, nos dias 27 e 28, sábado e domingo, onde teremos 4 aulas sobre assuntos inéditos, que serão gratificação cognopolita, inventário da TENEPS, extra da TENEPS e paraconexão. E encerrando a semana, teremos o acoplamentário temático também sobre TENEPS. Então, todos os tertulianos e paratertulianos e todos interessados no tema da TENEPS estão convidados. Muito obrigado. Ganhou para a Aculturação com 15 votos. Até amanhã. Obrigada.